precisa vir de Jesus. Seja o que formos fazer. Então, abra sua Bíblia aí, vamos com a palavra propriamente dita. Marcos, capítulo de número 5, e verso 22. Marcos 5 e 22. Glória a Deus, graças a Deus. Marcos, capítulo 5, verso 22. Aleluia. Diz assim, vamos no 21, no começo. Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que saia e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havendo gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos, estes a fizeram sofrer muito. Mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por detrás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro, os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Queridos, veja bem, nós estamos lá, aqui até mais uma vez vai encaixar o quê? Né? Mas nós estamos falando aqui da vida de um homem, Jairo. A Bíblia diz que Jairo era um líder de uma sinagoga. Sinagoga era um pequeno templo, onde as pessoas se reuniam para ouvir a palavra, para ouvir da parte de Deus. E Jairo era um homem que era líder de uma sinagoga dessas. Então Jairo era alguém que era um religioso. Jairo era alguém que exercia um nível de fé. Mas mesmo diante dessa religiosidade, mesmo diante dessa expressão de fé, Jairo estava enfrentando problemas. E mais do que isso, Jairo estava enfrentando sérios problemas. Porque ele tinha na sua casa o quê? Ele tinha alguém à beira da morte. Então aqui é algo importante, querido, que nós vamos entender que o fato de nós andarmos em fé não nos exime de enfrentarmos problemas. Sabe, isso é algo que nós precisamos pontuar muito nesse tempo. Eu vejo muita gente tendo a sua fé abalada porque começou a enfrentar problemas, como se parecesse que não é lícito, que não é normal ou que não é correto alguém de fé enfrentar problemas. Parece que a
aconteceu de ruim? E aí eu preciso perguntar. Que Bíblia está lendo? Porque aonde que encontrou isso, né? Que não há possibilidade de existir sofrimento na vida daquele que exerce fé. Nós vamos aprender pela Bíblia que Jesus aprendeu com o sofrimento. Jesus, Filho de Deus, aprendeu com o sofrimento. É tão lindo que o próprio Senhor Jesus vai dizer na Bíblia: gente, nesse mundo vocês vão ter sofrimento, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas aí ele diz mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, né? Então vai ter o sofrimento, vai ter a luta, vai ter a batalha, mas tenham bom ânimo. E aí ele diz algo mais que a gente talvez ainda não entendeu. E ele diz, sabe por quê? Vírgula, porque eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que você está enfrentando? Eu enfrentei. E aí eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Era como se Jesus dissesse assim: ô bonitinho, se eu que sou Jesus enfrentei, você não pode enfrentar? Se eu que sou Jesus passei por isso, você não pode passar? Será que às vezes a gente não está se achando melhor do que Jesus porque a gente diz, não, eu não posso sofrer? Até Jesus sofreu. E se Jesus sofreu, quem somos nós para não querer sofrer? Então o primeiro ponto que nós precisamos entender é: problemas não eximem a fé. Ou melhor, nos mover em fé não quer dizer que não vai haver problema. Segundo, pare de julgar as pessoas ou as vidas ou as coisas porque problemas estão acontecendo. Não é porque problemas surgiram que a pessoa não tá em Deus, ou não está caminhando na palavra, ou não crê. Não, nada disso. Porque nós vemos que os maiores homens da Bíblia foram homens que enfrentaram problemas, que enfrentaram dificuldades. E nos momentos de problemas e dificuldades, Deus se tornou ainda maior na vida deles. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos trazer como realidade para a nossa vida. Parar de achar que não vai haver problemas numa vida de fé, porque vai aparecer problemas. Então a fé, ela não naufraga quando os problemas surgem. Não, a fé, ela vai se desfazer quando você permite que os problemas te façam parar. Então a fé, ela não vai naufragar porque os problemas surgiram, mas ela vai ser enfraquecida se você permitir que os problemas te parem. Consegue entender? Não é porque o problema chegou que a fé diminuiu, não. Ou não é porque o problema surgiu que não existe fé, muito pelo contrário. Momentos de problemas são momentos que a nossa fé pode crescer. Momentos de dificuldade são momentos onde a nossa fé pode ser aumentada, eu acredito. Porque o que vai determinar o que vai crescer no momento do problema é para onde você está olhando. É para onde você coloca o teu foco, é para onde você coloca a tua visão no momento do problema. Se o problema surge e você começa a focar o problema, acredite, tua fé vai desvanecer. Você vai enfraquecer, porque você potencializou aquele problema. Mas se quando o problema chega, você decide olhar cada vez mais para Deus, acredite, você vai ver que Deus é maior do que você imaginava. Você começa a ver um Deus ainda maior, um Deus ainda mais grandioso e ainda mais poderoso. Esses dias eu achei tão interessante que alguém compartilhou uma frase que dizia assim: se você só se aproxima de Deus nos momentos difíceis, acredite, Deus te ama tanto que Ele vai permitir que você viva em constantes momentos difíceis só para não sair de perto dEle. Conseguiu entender? Se você se aproxima de Deus só quando as coisas ficam difíceis, acredite, Deus vai permitir que as coisas sempre estejam difíceis, para que você sempre esteja perto dEle. Porque Ele te ama tanto que Ele quer você próximo dEle. Mas quando nós entendemos quem Ele é, eu não corro mais só no momento difícil. Eu corro para Ele porque eu preciso dEle. Então não são as dificuldades, mas eu acredito que os problemas sim podem fazer a nossa fé crescer. Os problemas podem sim fazer a nossa fé ser elevada. E esse texto está dizendo aqui que esse homem, um homem que tinha fé, um homem que expressava uma religiosidade, um homem que era um líder religioso, um dia ele foi exatamente assim que a minha Bíblia diz, foi Jairo, procurar Jesus. Esse foi é lindo, porque esse foi fala de um movimento, fala alguém que foi já não está mais. Alguém que foi está se movendo, alguém que foi não ficou paralisado. E o que Jairo foi? Jairo foi atrás de Jesus. Jairo foi procurar Jesus. Jairo foi buscar.
E não foi buscar qualquer coisa, nem qualquer um. Ele foi buscar Jesus. Jairo se moveu e se moveu pelo propósito certo. Então agora ele não está mais parado, agora ele não está mais conformado, ele não está mais desanimado. Gente, ele tinha motivo para estar triste? Tinha, a filha está morrendo dentro de casa. Ele tinha motivo para estar preocupado? Tinha, algo sério estava acontecendo, mas Jairo não ficou se vitimizando, ele saiu para buscar Jesus, ele saiu para procurar Jesus. Esse é o primeiro passo, né? Então alguém que foi está andando, alguém que foi está procurando, alguém que foi está se movendo. Sabe, querido, se nós queremos viver uma transformação na nossa vida, e transformação não estou falando do lado de fora, gente, eu estou falando do lado de dentro. Esse ano é o ano que, se a gente não entendeu que as coisas aqui de fora não tem tanto valor, a gente não vai entender nunca mais, porque tudo aqui fora parou, mas muita gente está crescendo aqui dentro. Nós entendemos nesse tempo que a gente ficou aí tantos meses parado e tantas coisas aqui fora não fizeram falta. Sabe, nesse período, por que tem tanta gente nas igrejas se desviando? Porque descobriram que não eram igreja, que estavam dentro da igreja, mas não eram igreja. O que nós estamos falando a todo tempo aqui? Querido, não venha para a igreja, seja igreja. Sim ou não? Quantos aqui já me ouviram falar isso? Não apenas venha para a igreja, seja igreja. Por quê? Porque quando o templo fechou, você sendo igreja, você continuou. Agora, quem só vinha para a igreja quando fechou o templo, e agora? O que eu vou fazer? Cadê minha fé? Cadê meu cristianismo? Não existia, porque eu não havia me tornado igreja. Eu era um bom frequentador de igreja, mas eu ainda não havia me tornado igreja. Consegue entender? Então é uma mudança, que é uma mudança aqui dentro. É uma transformação, e se nós queremos essa transformação, é bem simples. O primeiro passo é esse: busque a Jesus. Busque a Jesus. Procure a Jesus, vá atrás de Jesus. Foi isso que Jairo fez. Ele saiu procurando, ele saiu buscando, e o que aconteceu? Ele encontrou. Porque a minha Bíblia diz lá em Mateus 7, capítulo 8, que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que procura, acha. Então nós precisamos procurar. Jairo procurou e ele encontrou. Esse é tempo em que a gente ouve algumas pessoas dizendo assim: mas eu não estou encontrando Jesus. Todo mundo encontra, menos eu. Sabe, querido, não é que nós não estamos encontrando, nós não estamos, às vezes, procurando. A questão não é que a gente não está achando, não, é que a gente não está procurando, porque a gente só encontra aquilo que a gente procura. E deixa eu dizer para você, esse encontrar de Jesus não é porque Jesus se faz de difícil. Não é porque Jesus se esconde muito e fala: não, filho, você vai ter que procurar muito para me achar. Não. É porque ele respeita a tua decisão de procurá-lo. Ele está facinho. Eu gosto sempre de dizer, sabe como é esse procurar de Deus? É como aquele pai que vai brincar com o filho de esconde-esconde. E só o pai que é muito competitivo para fazer diferente, porque se o pai é forção, ele não faz. O pai vai brincar com o filho de esconde-esconde, o que ele faz? Ele se esconde atrás da cortina e deixa o pé de fora, porque ele quer ser encontrado. Consegue entender? Jesus quer ser encontrado. Ele não se faz de difícil. Mas por que uns acham tão fácil e os outros não? É porque alguns não procuram. Ou então, se procuram, não procuram da forma certa. Porque Deus vai dizer lá em Jeremias, ele fala, Jeremias 29, procurareis e me achareis, quando me procurares de todo o vosso coração. Então, o primeiro passo, talvez eu não estou vivendo uma vida tão intensa com Jesus, mas Ele deseja isso. Ele está disponível para nós, para essa vida. Qual é o primeiro passo, então? Buscar. Decida buscar Jesus. Buscar Jesus com todas as tuas forças. Esquece todo o resto. Esquece as pessoas, esquece os comentários, esquece e começa a buscar Jesus. Porque essa é a essência da nossa vida, buscá-lo. Então buscar, decidir buscar. Jairo sai à procura de Jesus. Ele sai para encontrar Jesus. Nós muitas vezes precisamos perguntar: para que nós saímos no domingo de manhã para vir para cá? Talvez para cumprir a religiosidade, o ritual. Porque as pessoas me veem, porque senão o que vão pensar? Não, querido, eu saí porque eu quero encontrar algo mais de Deus. Nós precisamos sair porque você está dizendo: não, eu preciso encontrar algo mais de Jesus.
Jairo sai, Jairo busca e Jairo encontra. Então acredite, se você decidir buscar, você vai encontrar. É a palavra que diz, eu te garanto, precisa haver essa decisão de busca. Jairo encontra. E qual é o resultado quando Jairo encontra Jesus? Agora, a partir do momento que ele encontra Jesus, a Bíblia diz, quando Jairo encontra Jesus, sabe o que ele faz? Porque aqui está a evidência de que alguém encontrou Jesus. Quando Jairo encontra Jesus e ele vê Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra. Ele se coloca de joelho diante de Jesus. Sabe o que significa isso? Reconhecimento de quem o Senhor é. Reconhecimento de senhorio. Alguém que encontrou Jesus não é alguém que agora olha de cima para baixo apontando um dedo. Alguém que encontrou Jesus é alguém que agora está prostrado aos pés dele. É alguém que não está mais olhando de cima para baixo, mas está olhando de baixo para cima. Porque encontramos Jesus, e quando nós encontramos Jesus, nós entendemos qual é o nosso posicionamento diante dele. Está conseguindo entender? Ele decide buscar e ele sai à procura. E quando sai à procura, ele encontra. E quando ele encontra, qual é o segundo passo? Ele se prostra diante de Jesus. Ele está reconhecendo: Jesus, tu és maior. Jesus, tu és Senhor. Sabe, nós não podemos querer andar no mesmo nível. Se ele é Senhor, ele está por cima. Lembra qual é o tema? A última palavra precisa vir de Jesus. Se nós encontramos Jesus, se nós decidimos viver essa vida com Jesus, agora a última palavra é dele, não mais a minha, não mais a nossa, não é mais o nosso querer, agora precisa ser o quê? O querer dele. Então ele está prostrado, ele está reconhecendo, ele está dizendo como João. O que João disse? João disse que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. Olha aqui mais uma vez, ó. Será que isso é gente que tem problema de rejeição? Não. É gente que é curado. Que ele cresça e eu nem preciso aparecer. Que ele seja grande e eu diminua. Estou tão bem resolvido em Cristo que eu quero que ele cresça na minha vida. Então isso fala de reconhecimento. Jairo está reconhecendo quem Jesus é. Jairo está reconhecendo a soberania, o senhorio de Cristo. E quando nós reconhecemos, querido, nós também ficamos assim. Nós nos prostramos. Nós reconhecemos a autoridade dele, nós ficamos sem ação. Então esse prostrar significa isso, de Cristo crescer, de ele aparecer e nós diminuirmos. Se queremos ver os alvoroços da nossa vida, as confusões da nossa vida sendo transformados, os passos são esses. Primeiro, busque a Jesus. Busque a Jesus. Segundo, se prostre diante dele, deixe ele cumprir o propósito dele na sua vida. Sabe o que significa alguém estar prostrado? É alguém que não oferece resistência. Já ouviu a polícia quando prende? O que eles falam? De joelho, né? Se bem que os crentes também fazem isso. De joelho, com a mão para trás. Por quê? Porque não oferece reação. Só que é assim que nós temos que estar diante de Cristo, sem reação. Eu me rendo. Eu estou entregue, Senhor. Eu estou aqui para que a tua vontade se cumpra. Então, o que Jairo tinha? Jairo tinha um problema na casa dele. Jairo estava passando por uma situação que ninguém aqui hoje queria estar passando. Jairo estava enfrentando no seu lar uma dificuldade que nenhum de nós gostaríamos de enfrentar. E Jairo, o que ele faz? Ele sai da casa dele para ir até Jesus, para buscar Jesus. E quando ele encontra Jesus, o que ele faz? Ele se prostra. Ele reconhece quem Jesus é. Ou seja, para Jairo, mais importante do que o problema dele diminuir, é Jesus crescer na vida dele. Hoje muitas pessoas buscam a Jesus só para o problema diminuir, só para resolver o problema, só para resolver o problema do casamento, da família, do financeiro, do ministério. Mas Jairo não estava buscando Jesus para que o problema diminuísse. Jairo queria que Jesus crescesse na vida dele. Tem alguém aqui que nessa manhã quer que Jesus cresça na sua vida? Você veio para cá nessa manhã não para o problema diminuir, não para a luta ficar menor, mas para Jesus crescer na sua vida, para Jesus crescer na sua casa, na sua família. Porque, querido, se Jesus crescer,
força para vencer o problema, vai ser consequência. Se Jesus crescer na nossa vida, força para aguentar as lutas da vida, vai ser um resultado natural, vai acontecer. Sabe por que tem tanta gente por aí esfriando nesse tempo? Porque as pessoas buscavam Jesus para resolver as coisas, buscavam como um socorro. Deixa eu te dizer, Jesus não quer ser o teu socorro, Jesus quer ser o teu Senhor. Socorro chama-se ate. Agora Jesus quer ser Senhor, e quanto mais Senhor Ele for, menos socorro você vai precisar pedir. Só que às vezes a gente se acostuma a viver com Jesus só como socorro. Ah, apertou, vamos lá, Jesus me socorre. Jesus me socorre porque eu não estou aguentando. Mas quando Ele for Senhor, Ele mesmo vai gerar força em você para enfrentar as adversidades da vida. Jairo vai, e o que ele está dizendo? Senhor, eu diminuo para que o Senhor cresça na minha vida. Eu me torno, talvez era um líder que antes eu estava preocupado com os outros me ver bem, com os outros, olha como esse líder, hein, tudo dá certo na vida dele. Nunca, a família bem, casamento bem, tudo bem, nossa família perfeita, mas naquele dia ele saiu de casa, eu tenho um problema e não dá mais para esconder esse problema. Eu preciso ir atrás de Jesus. Quanta gente talvez não passou e olhou, caramba, é o Jairo prostrado aos pés de Jesus, o negócio ficou estreito. Acho que agora a coisa, estava lá prostrado, reconhecendo o senhorio. E mais do que isso, o que Jairo diz? Jairo agora expõe, você consegue entender, gente? Nós estamos vivendo um tempo que para as pessoas serem curadas, não é nem ser curadas, nós estamos vivendo um tempo em que o sistema diz assim, maqueie o que você tem, maqueie a doença, maqueie o problema, põe lá uma roupa bonita, uma maquiagem bonita, tá tudo bem. Não é assim, maqueie o problema, faz de conta que não tem nada. Mas o Jairo sai, e ele sai e fala, vai expor, volta a dizer, você está entendendo como Jesus nos cura? Jesus não nos cura no encoberto, assim, porque o processo da cura é reconhecer que estamos doentes. O processo da cura começa quando a gente reconhece, eu estou doente, eu estou enfermo, e eu preciso ser curado. Eu não estou mais preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Não estou nem aí. Jesus, eu preciso ser curado. Porque ele vai até Jesus, ele busca Jesus, ele se prostra, e ele diz assim, mestre, a minha filha está em casa morrendo. Eu posso parecer ser um bom líder religioso, eu posso ter lá a sinagoga crescendo, as coisas podem parecer que estão dando resultado, mas a minha filha está dentro de casa morrendo. E eu já não estou mais preocupado com a aparência, eu vim aqui porque eu sei que se o Senhor for comigo e o Senhor botar a tua mão sobre ela, ela vai ser curada. Eu sei que se o Senhor entrar lá e o Senhor tocá-la, ela vai ser curada. Sabe o que Jairo está dizendo? Jesus, eu quero o Senhor na minha casa. Eu quero o Senhor presente lá, porque eu sei que a tua presença vai gerar cura. O verso 23 diz isso, eu sei que se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela será curada e voltará a viver. Ele reconhece a necessidade e diz, agora que eu entendi qual é a minha necessidade, eu sei quem pode me curar, é o Senhor. Se o Senhor entrar lá na minha casa, então ele está dizendo, eu quero. O que é que ele precisa? O que é que aquela menina está precisando? O que é que Jairo está expressando? Senhor, o que nós precisamos é de um toque do Senhor. O que a minha filha precisa é que o Senhor a toque. O que a minha casa precisa é que o Senhor nos toque. O que a minha família precisa disso é do teu toque, é da tua presença na minha casa, é da tua presença na minha vida. Sabe, eu sei que ele está dizendo assim, eu sei que se o Senhor voltar comigo, as coisas lá vão mudar. Eu sei que se o Senhor voltar comigo para minha casa, aquela situação vai mudar. Está lá uma situação de morte, de tristeza, mas se o Senhor voltar comigo para minha casa, a situação vai mudar. Vai ser diferente, vai ser transformada. Só que daí sabe o que acontece nesse momento, nesse interim? Surge o quê? Uma mulher enferma. Que a Bíblia diz que já tinha gastado muito com médicos, já tinha gastado muito com todos os recursos que tinha naquele tempo. E o que a Bíblia diz que aconteceu com ela? Ela só piorava. Quanto mais ela gastava, pior ela ficava, né? Quanto mais ela gastava buscando cura, pior ela ficava.
Mas um dia ela disse, eu sei que Jesus está aí, eu vou até ele, eu vou tocá-lo e eu vou ser curado. Sabe, aquela mulher não poderia estar no meio das pessoas porque ela era considerada impura. Ela estava hemorrágica há 12 anos, perdendo sangue constantemente. Então, segundo a tradição daquele tempo, ela era vista como uma pessoa impura. Ela corria o risco de ser apedrejada por estar no meio do povo, mas ela não se importou. Eu estou doente e preciso de cura, e eu sei quem pode me curar. Sabe, às vezes a gente fala, vamos fazer uma oração. Que vão pensar de mim se eu for no curso de rejeição? Vão achar que você é alguém que decidiu ser curado. Vão achar que você é alguém que entendeu que eu vou estar aqui, eu sou o primeiro a estar aqui, porque eu preciso. E às vezes e essa mulher, o que é que ela faz? Ela sai de casa, e mesmo correndo o risco de ser apedrejada, ela vai até Jesus. Mas só para lembrar, ela se aproxima de Jesus, toca em Jesus, estou curada porque tem fé, está saindo curada. E aí Jesus fala assim, gente, alguém me tocou. Os discípulos falam, mestre, está ficando doido, todo mundo está te tocando. Como é que você vai dizer que alguém te tocou? Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. A mulher vem e toca no secreto e quer sair de quietinha. Jesus vai tornar tudo público. Esse nosso Deus é lindo demais, porque é o processo da cura. Como é que eles te viam até agora? Como hemorrágica. Agora eles precisam saber que algo mudou. Consegue entender? É o reconhecimento de quem nós éramos, como nós estávamos, mas agora Jesus nos tocou. Gente, está entendendo o que Jairo disse? Se o Senhor for na minha casa e tocar nela, ela vai ser curada. O que a mulher do fluxo de sangue pensou? Se eu for até Jesus e tocar nele, eu serei curada. O que nos cura é um toque de Jesus na nossa vida. Porque quando Jesus nos toca, ele nos muda. Só que ninguém nunca vai ser tocado sem antes reconhecer a necessidade de ser tocado. Enquanto nós não reconhecemos, eu preciso ser tocado nessa área, Jesus vai usar uma palavra para nos tocar. Jesus vai usar uma ministração para nos tocar. Mas primeiro eu preciso reconhecer, eu preciso ser tocado. Eu preciso desse toque de cura, né? Então Jesus fala, não, peraí, alguém tocou, saiu virtude, aí a mulher vê que não vai conseguir sair sem ser, né, conhecida publicamente pelo que ocorreu, e ela diz, fui eu. E aí Jesus vai dizer, mulher, vá em paz, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou, você está livre do teu sofrimento. Mas por que eu estou falando isso? Porque enquanto tudo isso está acontecendo, Jairo está do lado de Jesus. A gente não sabe quanto tempo levou isso. Eu resumi em 2 minutos, mas a gente não sabe quanto tempo levou. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, onde está Jairo? Do lado de Jesus. Jairo está ali, esperando, né? Tudo isso está acontecendo, né? Tudo que estava ocorrendo ali, Jairo está o quê? Está assistindo. Só que enquanto Jesus está falando da cura da mulher, sabe o que acontece? Chegam algumas pessoas para dar uma palavra. E aquelas pessoas chegam para Jairo e dizem assim, Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão dando a última palavra na vida da filha de Jairo. Qual é essa última palavra? A tua filha morreu. Sabe o que eu quero com isso? Que você pare por um instante e pense. Quem tem dado a última palavra na tua vida? Quem tem dado a última palavra na tua família? Quem tem dado a última palavra sobre o teu ministério? Quem tem dado a última palavra sobre a tua existência? Porque aqui foram os homens que vieram e disseram, olha, não vale mais a pena incomodar, porque a menina morreu. Mas sabe o que Jairo fez? Jairo permaneceu do lado de Jesus. Jairo saiu de casa para buscar Jesus. Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Enquanto Jesus curava a mulher hemorrágica, Jairo estava ali, permanecendo do lado de Jesus. Ele não afastou, ele não arredou, ele não disse, não, Jesus está ocupado demais, eu vou resolver eu mesmo. Jesus não tem tempo para mim. Olha só, Jesus me rejeitou, porque eu chamei ele para ir lá em casa curar minha filha, agora no caminho ele parou para atender uma outra mulher. Não, Jairo permaneceu. Jairo ficou ali do lado de Jesus. Enquanto Jesus estava curando a mulher, ele podia dizer, não, sabe o que, eu vou embora. Afinal, minha filha está morrendo em casa e parece que Jesus não está preocupado. Quem será que nunca pensou assim?
Parece que Jesus não está preocupado com o meu problema. Parece que Jesus não está vendo o que eu estou enfrentando. Parece que Jesus não está vendo o que nós estamos passando. Até quando será que eu vou ter que esperar, né? Mas Jairo, o que ele fez? Jairo permaneceu. Jairo não valorizou o problema. Jairo valorizou a presença. Jairo não voltou correndo para casa por causa de um problema. Jairo ficou ali esperando. Eu valorizo essa presença, porque quando essa presença entrar lá em casa, quem vai ter que correr é o problema. Por isso eu vou ficar, né? Ele estava ali. Então, a vida no natural não se acaba quando alguém morre. A vida no natural se acaba quando Jesus não está por perto. Hoje nós vivemos tempo onde existem muitos mortos-vivos. Pessoas que parecem que estão vivas, mas estão mortas, que não têm vida. Então, a vida não acaba quando algo no natural morre, a vida acaba quando Jesus se afasta. Quando Jesus não está presente. Sabe, era como se Jairo estivesse dizendo assim, olha, Jesus está curando essa mulher, está todo esse processo aí, mas eu vou ficar aqui. Sabe por quê? Porque eu não volto para casa sem Jesus. Não vale a pena voltar para casa sem Jesus. Voltar sem Jesus para casa não vai mudar nada. Voltar para aquele lar sem a presença de Jesus não vai resolver nada. Porque o que vai mudar as coisas é a presença de Jesus na nossa vida. Portanto, o que Jairo está dizendo? Se ele parou, eu também parei. Jesus está parado, então eu estou parado do lado dele. Lembra lá no povo no deserto? A nuvem parava, o povo parava. A nuvem se movia, o povo se movia. Jesus parou, Jairo parou. Sabe qual é o maior retrocesso na vida de uma pessoa? Sabe, o maior retrocesso na vida de alguém é avançar quando Jesus parou. É estar avançando quando Jesus está parado. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Escute isso. Avanço sem Jesus é retrocesso. Avançar sem a presença de Jesus é retrocesso. O que eu comecei dizendo? Que a gente está querendo tanto habilidades, potencializar. E Jesus aonde está nisso? Conheço um homem que estava vivendo no cemitério, se ferindo aos outros, não tinha vida. Mas um dia a presença de Jesus chegou lá. E a partir da presença de Jesus, aquele homem foi curado e liberto. E aí sabe o que aconteceu? Aquele homem se transformou no maior evangelista daquele lugar. Porque houve uma ativação na vida daquele homem. Mas da onde veio essa ativação? De estar na presença de Jesus. A fonte de todas as coisas. Então, Jairo está dizendo o quê? Não adianta eu voltar para casa sem ele, né? E aí nesse momento que esses homens fazem essa declaração, vem Jesus falando. Jesus diz assim, Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Jairo, não tenha medo, tenha fé. Aqueles homens vêm tentando dar a última palavra, mas como Jairo permanece, Jesus fala, então você pode me ouvir. E se você pode me ouvir, escuta essa, não tenha medo, tenha fé. Gente, aqueles homens não estavam falando algo que poderia ocorrer, eles estavam falando algo que já havia ocorrido. Talvez hoje se eu dissesse para você, você estivesse com alguém se encaminhando para a morte, eu dissesse, não tenha medo, tenha fé, já não seria tão fácil. Mas imagina alguém que já morreu, já está morto. E eles vêm e dizem, a menina morreu, mas Jesus diz, não tenha medo, tenha fé. Para Jairo, a última palavra era a palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque se não fosse, ele já ia estender o dedo e dizer também, Jesus, você parou para atender essa mulher. Se você não tivesse atendido, a gente tinha chegado em casa e você tinha curado ela. Se você não tivesse parado para atender ela, nós teríamos chegado em casa e você teria curado ela. Você lembra quando o Anderson falou quarta-feira aqui de Lázaro? Ele não citou isso, mas você lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? Que quando chega diante do túmulo, o que a Bíblia diz? Que Jesus chorou. E aí a gente pensa assim, Jesus chorou porque Lázaro morreu. Como é que Jesus vai chorar porque Lázaro morreu se ele sabe que ele vai trazer Lázaro à vida de novo? Sabe por que Jesus está chorando? Jesus chora porque olha para aquele povo e diz, olha, vocês não creem em nada do que eu falei.
vocês não acreditaram em nada. Porque quando as palavras de Jesus são provadas na nossa vida? Quando as coisas que Ele nos preveniu acontecem. E aí como a gente age? Lembra quando Ele chega no povoado, que Marta e Maria vão encontrá-lo? Marta diz assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, Ele não tinha morrido. E Ele diz: Marta, crê somente e verás a glória de Deus. Você não crê que eu posso ressuscitá-lo? Eu creio no último dia. O que Marta está dizendo? Eu creio que o Senhor podia fazer ontem, antes dele morrer. Eu creio que o Senhor pode fazer lá no final dos tempos, mas eu não creio que o Senhor pode fazer agora. Por isso Jesus chorou, pela incredulidade do povo. Consegue entender? Mas o que Jairo está expressando é bem diferente. O que Jesus fala: não tenha medo, somente tenha fé. Foi a palavra de Jesus. Essas palavras não era diante de algo que poderia acontecer, não era diante de algo que já havia acontecido. A menina está morta. Quando chega em casa, chega na casa de Jairo, o que ocorre? A Bíblia diz que Jesus encontra lá uma grande confusão. É assim que está a casa de Jairo, uma grande confusão. Havia choro, havia tristeza, todos estão gritando. Mas não é isso que é o mais importante. O mais importante não é como estava quando Jesus chegou. Não. O mais importante não é como a tua casa estava quando Jesus entrou lá. O mais importante é como ela está se tornando agora que Ele se fez presente. O mais importante não era como a nossa vida estava. Já viu gente que dá testemunho e lembra do passado com mais alegria do que aquilo que está vivendo com Jesus hoje? Ah, naquela época eu fazia, eu bebia, e agora? Ah, agora estou andando com Jesus. Não, o meu passado já não importa mais, o que importa é o meu presente em Cristo. É o que nós estamos vivendo nele. Quando ele entrou era uma confusão. Ele chega lá a grito, a pranto, a choro, a tristeza, né? E aí quando Jesus entra ainda, ele fala assim: gente, por que vocês estão chorando? Não, fala, gente, esse nosso Jesus é lindo demais. Ele chega na casa, está todo mundo pranteando, aquela loucura, uma confusão, e ele para, e eu fico imaginando Jesus, a graça em pessoa. Gente, por que você está chorando? Ei, por que toda essa confusão? Por que todo esse pranto? Será que muitas vezes ele não está fazendo isso na nossa vida? Que a gente está lá desesperado, a gente está lá fazendo a vida uma confusão, e Jesus olha para nós e diz assim: por que tudo isso? Por que todo esse choro? Por que todo esse pranto? Por que toda essa revolta? Por que toda essa confusão? Sabe o que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava chamando a atenção para ele. Sabe por que vocês estão chorando? Porque alguém deu a última palavra, que ela morreu. Mas se eu estou na vida de vocês, na vida de quem crê em Jesus, a última palavra é a de Jesus. Para quem crê em Jesus, a última palavra não é do governo, não é do sistema, não é do homem, é de Deus. E aí quando Jesus entra, ele diz: por que vocês estão chorando? Me diga, olha aqui para mim e me diga, por que vocês estão chorando? E eles dizem: porque a menina morreu. E ele diz: não, ela não morreu, ela está dormindo. Se alguém tinha dado uma palavra, eu venho agora para dizer que a última palavra é minha. Ela não morreu. E agora? O que é que vocês fazem? Como é que fica? Né? Então ele está chamando a atenção, porque a última palavra precisa ser dele. E aí sabe o que acontece naquele momento? Quando ele faz essa declaração, a Bíblia diz que alguns começaram a zombar de Jesus. Que alguns começaram a caçoar de Jesus, a rir de Jesus. Você viu como a situação, né? Os que estavam chorando agora estão rindo de Jesus. Estão caçoando de Jesus a partir da declaração. E o que é que Jesus faz? Jesus manda aquelas pessoas saírem. Tira essas pessoas daqui. Tira essas pessoas que estão rindo. Tira essas pessoas que estão caçoando. Tira essas pessoas que não acreditam na minha declaração. Sabe, queridos, por que que existem tantas pessoas tantos cristãos que não experimentam milagres de Jesus na sua vida? Sabe por quê? Porque insistem em abrir a sua casa, a sua vida e os seus corações para aqueles que riem e zombam de Jesus. E não apenas riem e zombam de Jesus com palavras, mas com a sua vida. A primeira coisa que Jesus faz é: tira esses incrédulos daqui. O milagre vai acontecer sim, mas não no meio deles.
E aí quem que fica? Ficam os discípulos, Pedro, João, Tiago, Jesus, o pai e a mãe da menina. Fica quem estava crendo que algo poderia acontecer. A minha pergunta para você nessa manhã é essa: Jesus te deixaria ficar nesse quarto? Jesus te convidaria para estar nesse quarto e dizer, não, deixa ele ficar porque ele tem fé, ele acredita? É para a gente pensar. Porque aqueles que estavam caçoando, que estavam rindo, o que ele diz? Tira daqui, né? Não fica aqui. Então agora ali diante dessas pessoas, o que ele precisa fazer? Ele já deu uma declaração, a menina dorme. E se ela dorme, o que você faz com alguém que está dormindo? Você desperta. Você acorda. Se alguém está dormindo, então você vai o que? Acordar. E é isso que Jesus vai fazer. Vai despertá-la. E vamos pegar, o que é que vai despertar a menina que está dormindo? Todo mundo está dizendo que ela está morta. Jesus diz, ela não está morta, ela dorme. O que vai despertar ela? Talvez hoje você está dormindo aqui nessa manhã. Mas o que vai despertar a nossa vida? Ouvir a voz de Jesus. É a palavra de Jesus que nos desperta. A menina está dormindo, Jesus se aproxima. E Jesus então fala, Talita cumi. E aí muitos acham que Talita é o nome da menina. Não, é o significado da expressão. Menina, eu te ordeno, levante-se. Menina, eu te ordeno, fique de pé. Acorde, desperte. Né? É isso que nos desperta. Ouvir a voz de Jesus. É isso que nós precisamos para fluir ainda mais. É isso que nós precisamos para ter uma vida ainda mais abundante. Aprender a ouvir a voz de Jesus. A Bíblia fala em João 10, Jesus fala, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Sabe? Primeiro passo de Jairo, decidir buscar Jesus. Eu acredito que você saiu da tua casa nessa manhã para vir para cá porque você quer mais de Jesus. Depois de encontrar Jesus, porque ele procurou até encontrar. Por isso que muitas vezes nós não encontramos, porque a gente procura um pouquinho, porque a gente só quer ter o desencargo de consciência. É para orar, vou orar um pouquinho, orei, nada aconteceu, então parei. Não, Jairo procurou Jesus até estar diante dele. Jairo procurou Jesus até encontrá-lo. E quando encontrou, se prostrou. Depois de prostrar, disse, Senhor, vamos para minha casa. Vamos para minha casa, porque se o Senhor tocar na menina, ela vai ser curada. Não foi isso? Mandou o povo incrédulo embora. E Jesus, então, com a sua palavra, despertou aquela que dormia. Você hoje, ao sair da sua casa, você decidiu, ao sentar-se, você se prostrou diante da palavra, diante da ministração de Deus, e você está ouvindo a palavra, e essa voz, essa palavra de Jesus está te despertando e chamando para a vida. O que ele está dizendo? Levante-se. E aí a Bíblia diz que imediatamente a menina ficou de pé. Só que agora ele diz assim para os pais, agora deem de comer para ela, alimentem. Por quê? Porque alguém que não se alimenta vai morrer de novo. Alguém que não se alimentar vai morrer de novo, não, né? Porque não tem como morrer mais de uma vez. Tem, porque ela morreu e Jesus ressuscitou, né? Mas alguém que não se alimenta vai morrer. Por isso hoje a voz de Jesus está o quê? Está nos despertando. Talvez você veio para cá e alguém já dizia, morreu o casamento, morreu a família, morreu o ministério, morreu a vida. Mas Jesus está dizendo, não morreu, estava só dormindo. Mas nessa manhã você está ouvindo a minha voz nesse lugar. Você está ouvindo o meu chamado, a minha palavra. E a minha palavra te desperta para viver o meu propósito. Você crê nisso? É isso que Deus tem para nós. Então fica de pé no seu lugar. É isso que Deus deseja.